Sim. Bom, então, pessoal, novamente bom dia, tá? Já tá gravando. Ah, turma, a Daniela e a Consuelo tiveram na aula passada, o Iago também, só que chegou um pouquinho tarde. Meninas, vocês lembram onde nós estávamos trabalhando a nossa teoriazinha? Vocês podem desbloquear o microfone e falar, viu? Eu quero ouvir a voz de vocês. Pelo que você, Pode... pelo que você me disse antes da aula ser gravada, vocês pararam na parte onde tem lista de faces de um pato. Isso, aham, perfeito. É. Meninos, vocês estão... Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Meu áudio tá bom? Seu áudio tá bom. Ah, beleza. Tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, dar uma apostilazinha aqui, que nós já estamos disponível aqui, para continuarmos nossa aula, tá? Isso. Gente, parem com essa timidez de ficar falando em mensagens e não ligar o microfone. Isso é muita timidez. Tenham coragem de abrir a boca. E vocês têm que falar, meninas. Quando carregar a tela, né, vocês me avisem, por favor. Aqui já carregou a tela, já estou vendo a página 7. Não, tudo bem, Daniela. E você, Consuelo? Está rouca? Uhum. Pois é, né? Cadê sua voz aí, né? Compartilhe sua voz aqui com seus colegas. Não me deixem falando aqui sozinho com o professor. Isso é vergonhoso. Tem que Bom todo mundo. dia, gente. Bom dia, professor. Bom dia, que bom ouvir sua voz, obrigado. Estou feliz. Bom dia, Cláudio. É. Cláudio, se atreva a ligar o microfone, porque senão eu vou aí na sua casa te dar um tapa. É isso aí, pessoal. Pessoal, quero que vocês participem, por favor. Igual a aula passada, muitas pessoas participaram, conversaram e temos que continuar assim, tá? Para a gente desenvolver nosso conteúdo aqui. Pessoal, na aula passada nós vimos algumas coisas, só relembrando, tá? Se tiver travando qualquer coisa, por favor me avisem, porque eu estou na página aqui da apostila, então não estou vendo vocês. Nenhum bugzinho. É, Nenhum bug. minha internet a banda tá fraca hoje. Então, o que nós vimos na aula passada? Vimos a questão de onde nós vamos tirar os modelos para a construção dos nossos objetos, né? Modelos físicos, moleculares, vem essas coisinhas que nós vimos aqui. A ideia de modelos computacionais, a parte da geometria, né? Como nós vamos utilizar a geometria, né? Vimos a questão de modelagem de sólidos, aqui tem alguns exemplos, né? Sobre questão de algoritmo, braço de modelagem, né? Aos níveis de abstração. Pessoal, todo mundo sabe o que é abstração. Até na aula passada eu dei uma reforçada. Sei sim. Né? Capacidade de ver alguma informação e a partir dessa informação que vocês estarem lendo, olhando, ter a capacidade de construir aquele mesmo objeto, né? A partir daquela informação. Então, se eu pegar um texto que está descrevendo um exemplo, uma receita de bolo, então eu tenho que ter a capacidade de entender aquilo que está escrito e a partir daquela receita de bolo eu fazer o bolo. Nível de abstração. Tá? Nível contínuo, representação matemática, de armazenamento, a estrutura de dados, eu falei sobre isso. Eu falei alguns modelos, né, que acontecem dentro da máquina, né? Modelos de decomposição, modelos de fronteira, modelos de construção.
modelos de decomposição, que as imagens elas não ficam guardadas dentro do nosso computador inteiras, né? Vimos também a respeito de enumeração exaustiva, né? Ocupação espacial. Um exemplo foi dessa imagenzinha aqui, que cada cubo nós chamamos de voxels, né? São utilizados para guardar. As vantagens, desvantagens, né? Vimos também sobre a questão da enumeração exaustiva, decomposição celular, como as imagens nossas, elas são decompostas, a subdivisão espacial, falei um pouquinho sobre a estrutura de dados, que é utilizado juntamente com o código para poder guardar as imagens e poder buscar as imagens e construir. Que eu até dei um exemplo aqui juntamente dessas estruturas de dados, tem duas coisas chamadas de Octree, né, e Quadtree. Octree utilizado para imagens tridimensionais e o Quadtree usado para imagens bidimensionais. Né? Então, alguns exemplos que eu falei sobre isso, vantagens, desvantagens, modelos de estrutura de dados, essa questão das imagens. Mostrei aqui um pouquinho de um script, né, que é um algoritmo, um código, né, suas características, e paramos por aqui. Agora, nós vamos começar a falar um pouquinho agora sobre alguns modelos de fronteira. Vai ficar mais, posso falar assim, vai ficar mais light agora a informação. Tá? Pessoal, modelo de fronteira são os modelos utilizados na construção desses objetos. Né? Como são utilizados? Sim. Né? O tipo de modelos são baseados em polígonos. Pessoal, todo mundo sabe o que é polígono ou alguém tem alguma dúvida? Polígono. Eu me lembro de ter estudado na escola, mas Sétimo. eu não tenho uma imagem bem clara do que é, porque eu esqueci mesmo. Eu tô sendo sincero. Não, não é os nossos quadrados, pentágono, hexágono. Tá lembrado? Ah, claro. Agora sim. É. Então são nossos polígonos. É. Então são baseados em polígonos e listas de face. Então uma lista de face quer dizer o quê? Uma relação. Então, polígonos, baseado em polígonos, então eu vou utilizar um pentágono, um hexágono, né, um triângulo, né, esses polígonos aqui, e a partir dele, né, eu tenho um conjunto de faces. Todo mundo sabe o que é uma face? Imagina a face do rosto, um exemplo, né? A face é um lado, tá? Vocês não podem esquecer disso. Vocês vão aplicar isso aqui lá na computação, não tem como, né, na modelagem. Então, face, tá? Pessoal, vocês estão me compreendendo? Eu tô sim. Tá? Se tiver qualquer problema, por favor, tá? Destrave o microfone, assim como o Iago está fazendo, e participem. Isso. Estragar o microfone, saquei. Destravar, viu? Vocês que fazem que estragar, não, é destravar. Pessoal, então, polígonos, lista de faces, tá? Além da lista de faces, temos também que é baseados em vértices. Turma, vértices. Todo mundo sabe o que é um vértice? É como eu vou. eu- Isso eu também estudei na escola, mas eu acho que é mais ou menos um. Dá para ser chamado de ângulo? Dá. Tipo, Assim, é o encontro, ângulo de 90? das duas, posso falar de duas arestas ou de duas semirretas. De duas linhas. Isso, duas linhas. Duas linhas. Então, quando elas estão se encontrando aqui, nós temos um vértice que é essa pontinha aqui, ó. Dá para ver minha mão aqui? Não tá Tô vendo.
Então aqui, Ângulo de 90 nesses dedos. isso. Então essa pontinha aqui, tá? Então essa pontinha ligação aqui das duas pontas é o nosso vértice, tá? Então não podemos esquecer disso. Vocês vão mexer demais com o vértice, tá? Ah, não duvido não. Não duvido. Tá? Trabalho já é para encher o saco, então que encha o saco. Não, mas ó, é fácil, bem tranquilo. Bom dia, Luiz. Não, não, tô brincando, professor. Não, eu sei, tô brincando também. Ah, eu sei. Luiz, você tá com sono, Luiz? Eu tá acordado? Meio sonolento ainda, mas apostos. Maravilha. É, tá ótimo. Então aqui, então, olha só. Ah, então vimos lista de vértices, tá? Como eu falei, baseado em polígonos, lista de faces, que é um lado de uma imagem, lista de vértices, que é o encontro das duas linhas, né, semi-retas, né, que nós vamos chamar de arestas, ok? E baseados em arestas, que são essas linhas que eu falei, tá? Então essas linhas nós vamos chamar de arestas, bastante. Então temos alguns modelos aqui de criação dessas imagens utilizando faces, olha só. Aqui temos um pato. Um pato, nós temos aqui um pato com a... Deixa eu ver se dá para aumentar um pouquinho. Dá. Tá? E esse pato aqui, ele está... Deixa eu só centralizar mais um pouquinho. Aqui assim. Tá? Então temos esse pato aqui, que ele está construindo aqui através de uma malha de polígonos, né? Então temos aqui um pato com faces, tá? Através de arestas, utilizando a técnica, tá? Da modelo de fronteira na construção dos nossos objetos. Então nós vamos brincar com bastante. Então esse aqui é um exemplo num pato que tem uma malha de polígonos, tá? Que tem essa ligação aqui entre as faces, as arestas, os vértices para formar esse pato, tá? E depois desta malha de polígonos que nós temos aqui, ó, aqui de baixo, né? Dá para ver as patas do pato aqui. E nós temos aqui um pato pronto. Um pato, vou falar assim, compilado, né? Que foi coberto de uma textura. Eu vou falar assim, vou chamar de roupa. Roupa do objeto 3D. Então você tem um esqueleto aqui, né, essa malha de polígonos, que é aquela ligação entre as faces, né, as arestas, os polígonos, depois de ter sido modelado, ajustado, e vai ser coberto com textura. Só que textura eu não vou falar agora não, tá? Não faz parte de agora não, tá? Uh, Esse aqui eu acho que vou pular um pouquinho, que estou falando de estrutura de dados, de bordalada. É, é uma maneira de representar as malhas de polígonos, né? Como eu já tinha falado sobre estrutura de dados, eu vou pular isso aqui, gente. Tá? Estrutura de dados, só mostra a questão de modelo de fronteira na construção das imagens. Isso é uma ligação entre que eu tenho, desse meu lado esquerdo aqui, eu tenho um lado de um polígono e o outro lado direito eu tenho a questão do polígono. E eles estão conectados aqui, ó, nessa ligação. Tá? Então, essa partezinha aqui eu vou dar uma puladinha aqui, vou deixar mais com um nível de conhecimento. Tá? Aqui, só para mostrar que criou a mesma coisa através dos polígonos, né? Criamos essa malha toda aqui, que gerou esse objeto aqui. Parece uma peça de carro. Tá? Então, as qualidades que nós temos nessa construção desse modelo de fronteira. Precisão muito alta, gera modelos válidos. Quem quer fazer pergunta? Professor, essa parte. Volta ali na imagem. Aquela imagem amarela ali.
Essa aqui? que parece uma bigorna. Esse Isso aí parece uma bigorna. parece. Só que tem um buraco no meio aqui. É. É por isso que eu falo. Mas também uma bigorna tem um furinho no meio para facilitar para facilitar na produção de, de metais. Eu assisto alguns vídeos de ferreiros. Cara, eu não sabia não. Só via a bigorna lisa, né? Mas talvez eu não tenha nunca prestado atenção. Aqui só que o buraco não é dessa grossura que nem um copinho, é mais do tamanho de um parafuso mesmo. É como se fosse do tamanho de um parafuso e aí ele Ah, sim. fica batendo com uma ponta para moldar o ferro. Ah, sim, sim. Não, beleza. Tá. Então, assim, aqui, aí o que, que nós temos aqui? Gera modelos válidos, não é ambíguo e tem uma representação é única, né? É muito mais conciso, ele é muito mais centralizado, né? É muito mais, tem uma qualidade maior, eu posso falar assim, tá? E é poderoso para modelagens complexas. Esse tipo de estrutura aqui, pessoal, a precisão muito alta, ele tem uma demanda muito alta de memória da máquina, tá? Então exige muito para ter uma qualidade bem maior, tá? Vou aproveitar essa deixa aqui, essa questão do modelo de fronteira aqui, e vou fazer uma referência a um trabalho de um aluno não, de um grupo de uns alunos que nós tivemos no semestre passado, que quando exige muita qualidade de uma imagem, tá? Nesse caso aqui, precisão muito alta, gera modelos válidos, né? Os outros também são válidos, né? Não é ambíguo e é muito conciso, poderoso para modelagens complexas. Ele exige muita memória, então tem que ter uma máquina melhor para poder suportar esse tipo uh, de estrutura aqui, de malha de polígonos. E tem uma técnica chamada de low poly. Eu posso falar que essa é a tal de high poly. Não sei se alguém já ouviu falar. Eu já devo ter ouvido falar, mas eu não tenho certeza não. Que é Já ouvi também, professor. o high poly, eu posso falar que seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou pegar lá o pato. Até aqui mesmo, essa bigorna aqui. Ele exige ter muitos vértices aqui, é bem complexa essa imagem. Então a tendência desse aqui, para ser renderizado, exige uma capacidade maior, uma máquina melhor. Então eu posso dar como um exemplo, isso aqui seria um high poly, que é de alta complexidade, de polígonos, né? Então high poly de polígonos, bastante. Já no caso, tem muitos desenvolvedores que utilizam low poly, que vai gerar uma imagem parecida com a bigorna, só com baixíssimas ligações de polígonos. Por isso que fala de low poly. Porque aí ele vai ser criado para gerar uma imagem parecida com essa, só que um pouco mais quadrada, para computadores com baixa precisão, com baixa capacidade de renderização. Né? Porque é o seguinte, que vamos imaginar que tem pessoas que têm máquinas excelentes. Você vai rodar jogos top de linha. Mas tem pessoas que têm máquinas baixíssimas, fraquinha. Então precisa, exemplo, então os jogos não vai suportar de um jeito num jogo e no outro também. Então os desenvolvedores utilizam essas técnicas, né, de low poly, high poly, para atender essa demanda e atender o mercado. E nós não vamos conseguir, se vocês fizerem um excelente jogo, top de linha, última geração, né, só que a máquina da pessoa tem que ser um avião. Consequentemente, seu público-alvo vai ser poucas pessoas, em termos de mercado. Professor, quem me conhece do semestre passado sabe que eu sou muito cinéfilo. Eu até acompanho notícias sobre filmes e de outros assuntos de cultura pop que me interessam. E aí o que acontece?
Você já deve ter ouvido falar do Snyder Cut, né? Que Sim, assisti. foi lançado recentemente. Eu vi o filme. É, foi lançado recentemente e o diretor, Zack Snyder, ele não parava de publicar cada semana uma imagem nova da produção do filme dele. E aí tem, tem uma. O vilão principal, que é o Lobo da Steppe, ele, ele publicou já faz muitos meses uma imagem bem, bem ruinzinha e esboçada, bem esboçada em. Não estava muito renderizado, na verdade, do Lobo da Steppe até ele conseguir terminar todo o visual. E aí você percebe o quão ruim que era no início e o quão melhor foi quando terminou. Isso. Verdade. Né? Turma, temos aqui outra coisa, ó, outra técnica aqui que é utilizada. Modelos de construção, tipo de modelo. Modelo de semi-espaço. Tá? Essa técnica aqui, ele vai utilizar uma região fechada do ambiente, né? No interior do modelo. Tá? Então, como diz aqui, os polígonos limita a região, dá-se o nome de faces. Tá? Então, de semi-espaço, ele começa a definir alguns princípios aqui na questão até da nossa geometria. Na questão de semi-espaço, então ele vai utilizar o exemplo faces para a construção do nosso objeto. Né? Então, o formato da técnica normalmente é chamado de poliedro. Né? Poliedro, né? Então, ele é construído a partir de muitas faces. Tá? Como temos o diedro, que ele é um semi-espaço. Tá? Ele é utilizado para a criação dessas imagens, no caso das imagens 2D, ligando as arestas. Tá? Então essa partezinha aqui, né, de semi-espaço, ele é utilizado para nós criarmos os objetos utilizando faces, que nós temos os poliedros, né? Então, diedos, né, um semi-espaço, e poli quer dizer muitos, né? Então, muitos num espaço, que são das faces. Tá? Então, temos aqui um exemplo, para facilitar o entendimento, na construção dos objetos, numa face bem aqui, ó. Tudo que eu falei ali. Então, uma construção aqui do semi-espaço, o exemplo aqui é o face. Face, eu tenho uma ligação aqui das minhas utilizando variáveis para formar meu objeto. Então aqui eu tenho um x1, y1, z1. E menos x2, y2, né? Apenas aqui é uma equação. Aqui eu quero dizer aqui que, vamos imaginar aqui, eu vou dar um quadrado. Um quadrado, nós temos uma face, que é a parte de cima. Nós temos 4 arestas, tá? 4 arestas, e nós temos 4 vértices. Nesse caso aqui, face, ele está se referindo a uma figura geométrica de um formato triangular. Vocês entenderem melhor essa questão da técnica aqui de modelo de semi-espaço que vai utilizar a criação da face pelos vértices e junto com as arestas. Então aqui ele está mostrando que em uma figura eu tenho 3 vértices, tá? Que vértices são esses? Imagine o triângulo, porque eu tinha que até desenhar isso aqui. Como o triângulo tem 3 pontas, cada ponta do triângulo ele é um vértice. Então vamos falar aqui um vértice A com B na ponta do triângulo. Aí o outro lado, né, B com C. E o outro lado do triângulo é AB
BC, CD. Tá? Então, CD. Então, esses encontros desses vértices vai formar a nossa figura por questão do espaço, né? O semi-espaço, que é o nosso triângulo. Tá? Na computação gráfica, utiliza muito isso aí para poder criar essas figuras geométricas na formação delas. Desse jeito que está aqui, desse conceito aqui, eu estou formando, né, a menor face possível, que é um triângulo. Por isso que nós temos 3 variáveis. E o legal, aproveitando aqui, é claro que aqui tem o de x. Professor, a equação não está aparecendo na tela, não. Eu estou vendo porque eu estou acompanhando pelo PDF aqui fora, mas não está aparecendo na tela, não. Tá. Eu estou compartilhando a tela aqui, não dá para ver, gente? Não, mas quem mais não... Agora Pronto, apareceu. agora apareceu, professor. Deve ser por causa da internet, que ela tá com a banda baixa hoje. A tela está aparecendo, é porque não tinha aparecido a parte da equação só. Ah, sim, não mostrou agora? Sim, apareceu. Ah, beleza. Tá? Então temos aqui, ó, nessa equação, tá? Pessoal, essa equação aqui, vocês não fiquem assustados, não, que vocês não vão utilizar uma equação dessa. É aqui apenas um modelo conceitual para a criação de uma face, tá? Que a menor face que vocês vão utilizar na construção dos seus objetos será qual? Será um triângulo, tá? Por isso que aqui, se vocês observarem, x1 até xn quer dizer o seguinte, que é infinito, tá? Então, aqui nós temos um objeto, esse objeto criado a partir de 3 vértices, tá? Então, temos aqui x1, x1, y1 e z1. Ótimo, isso, Daniela, perfeito. Uhum. É uma forma, isso. Aqui nesse caso eu estou falando direto do triângulo, mas é isso mesmo, cortou, temos 3 pontas. Tá? Então, esse conceito que eu estou falando aqui, nós temos que guardar ele. Tá? Então, ele vai criar vários diedros, várias faces, né? Poliedros. Tá? Porque a partir desses objetos nós vamos poder aprofundar mais. Tá? Temos aqui, só reforçando, aqui é utilizando uma lista de vértices, tá? Vértices. O pessoal está travando agora ou está para passar? Tá passando, professor. Tá. E tem um outro aqui, ó. Através de 2 listas, né? Uma unidade da topologia da face. Aqui estou mostrando só a face, que ela é uma junção de 3 vértices. Olha só. Aqui, como eu falei, os vértices são aqueles encontros, tá? Que compõem a nossa figura. Aqui é outra forma de representação, mas é a mesma coisa. Vértice e vértice. Né? A construção da face, que é construído através das vértices. Né? Temos aqui uma outra representação também. Isso aqui também, que é criado a partir de coordenadas. Tá? Então aqui eu tenho a enumeração das minhas vértices aqui para formar a imagem. Aqui eu tenho a ligação também deles aqui. E aqui eu tenho a vértice também identificando. Mesmos todos eles para criar a nossa figura. Turma, então temos aqui outra coisa interessante. Tá? Para construir nossos modelos, como eu falei da questão das vértices aqui, daquelas faces, né, nos poliedros, eles serão criados a partir de 2 coisas. Né? Um exemplo aqui eu tenho a figura básica, né? Semi-espaços. Né? São figuras planas, né? Figura planar, semi-espaço, cilíndrico, são objetos primitivos. Vou colocar aqui um cilindro, tá? Um quadrado, né? Figuras primitivas básicas. Porque se você vai construir, um exemplo aqui, um personagem, esse personagem, a princípio, ele é uma junção de várias figuras
primitivas. Tá? É claro que nós temos, na questão de construir as imagens, aqui um objeto, nós vamos compreender um pouquinho na questão de, como eu posso falar, de modelos para decomposição, como eu já tinha falado. Nós vamos falar um pouquinho sobre extrusão, modelo de extrusão e de escultura. Então, o modelo básico que vai utilizar a questão do semi-espaço planar e objetos. Né? Então, como diz aqui no texto, né? Combinação dos semi-espaços em uma árvore por operações booleanas. Isso aqui eu não vou falar muito, não. Isso aqui, eu até falei sobre em computação básica. Né? A operação booleana é sobre verdadeiro e falso. Tá? Isso aqui não eu vou pular isso aqui para vocês. Tá? Temos outra coisa interessante. Estanciamento de primitivas, justaposição de sólidos. Pessoal, o que é um estanciamento? Estanciamento é vocês pegar um objeto e colocar num patamar maior, acima. Vou dar um exemplo aqui. Estanciamento é como se fosse pegar um cubo e vai transformar numa caixinha de música. Você está dando uma qualidade para essa imagem, para esse objeto. Está estanciando. Então, o objeto primitivo, você está transformando em algo a mais. Está dando um exemplo, umas qualidades para esse objeto. Então, está fazendo um instanciamento. Então, aqui, ó, no texto. A técnica de modelagem cria novos objetos através do posicionamento de objetos por transformações geométricas. É isso que eu estou falando. Então, como eu dei um exemplo bem fácil do cubo, tá? Esse cubo é um cubo normal, figura primitiva. Tá? Mas quando você vai fazer um instanciamento, então você vai estar transformando esse cubo em um novo objeto, um objeto com qualidades. Então, como eu comparei, desse objeto você vai estar transformando em uma caixinha de música. Pessoal, tá claro para vocês aí, gente? Está, professor. Tá. Obrigado. Tá. Então, está se instanciando, né? É pegarmos o objeto, né? Vou dar um exemplo aqui, uma esfera, figura primitiva. Se você vai estar transformando ele o quê? Numa bola. Instanciação. Está instanciando aqui. Forma de criar técnicas de uso primitivas, né? Parametrizáveis, né? Então, utilizar, colocar parâmetros nesses objetos. Então, aqui tem um exemplo aqui também, ó. Na figura pode-se observar uma cadeia que foi modelada pela justaposição de paralelepípedos. Um exemplo aqui, ó. Tá? Aqui, turma, estamos começando a avançar mais um pouquinho nas técnicas, né? Vou falar assim, encheção de linguiça, né, que nós estamos aprendendo, na construção dos nossos objetos. Aqui podemos falar o seguinte, que aqui utilizou, eu posso falar que nós utilizamos aqui alguns paralelepípedos, ou alguns cubos, para criar uma mesa, cadeiras. Tá? Então aqui está usando uma técnica de justaposição. Estou construindo, juntando para montar esse objeto. Todo esse conjunto. Aqui está ocorrendo um instanciamento. Você pegou umas figuras primitivas e nós estamos construindo um objeto. É claro que aqui tá feio, né, falar assim dessa forma, mas o interessante é que vocês vão entender a construção dos objetos. Tá? Nessa técnica aqui. Então, a modelagem da justaposição, esse aqui é um formato mostrando que pegamos figuras primitivas e nós estamos colocando elas no patamar acima, né? Vamos falar assim, dando um significado para elas. Pessoal, posso continuar? Tá tranquilo, gente? Tá tranquilo sim, prof. Beleza. Temos outro modelo aqui, gente, né? Pessoal, olha só. Geometria sólida construtiva, né? É o tal do CSG. Ué, professor, esse troço feio aqui tem também na modelagem? Infelizmente tem, viu? Vou falar assim. Turma,
Quem já brincou no colégio com operações de conjunto? Ué, o que tem a ver, professor, com modelagem? Pois é, gente, não tem jeito de fugir. É. Eu posso tirando, como eu falei aqui na aula anterior, tirar alguns 20% dessa apostila, que é aquela questão de árvores binárias, alguns conceitos, né, mais técnicos ali, que usam na própria construção dos objetos pela parte das máquinas, o restante vocês vão ter que aplicar. E essa questão aqui é a operação com conjuntos. Tá? Olha só, o que nós vamos brincar aqui nessa questão do modelo CSG? União, interseção e diferença. Então, vocês vão fazer muito união. Vocês vão pegar seus objetos e vocês vão unir para gerar um novo objeto. Vou falar assim, vão instanciar, vão criar um novo produto. Tá? Interseção. Né? Vão pegar também, juntar todos eles, né? Aquela parte que tem qualidade deles. Então, vai juntar os objetos, a interseção vai pegar aquela diferença, o comum dos objetos para transformar um terceiro, e a diferença vão estar subtraindo para gerar um outro objeto. Então, nós vamos brincar também na modelagem com operações de conjuntos. Não tem como, tá? Então, eu quero criar uma figura dessa aqui. Melhor exemplo aqui, ó. Peguei aqui, eu criei o que? Uma diferença. Eu fiz uma subtração. Subtraí A menos B. E sobrou quem? Essa figura aqui. Então, esse modelo de geometria sólida construtiva, eu estou utilizando operações de conjuntos. Aquela brincadeira que vimos no colégio, e aí associávamos muito o que é um conjunto de laranjas, conjunto de figurinhas. Né? E agora nós estamos vendo aqui como vai ser aplicado na nossa aula. Então, aqui, nessa construção. Tá? Então, só voltando um pouquinho. Vimos aqui instanciamento de figuras primitivas, justaposição. Tá? Então, pegou uma figura primitiva e a partir dessa figura primitiva damos um significado, geramos um produto. Tá? Então, estamos instanciando. Temos a técnica de CSG, que vai pegar, criamos um objeto a partir da operação de conjuntos. Observe, o anterior, eu peguei um objeto e somente o objeto eu fui criando outros. Esse aqui eu estou pegando dois objetos para poder trabalhar com a operação dos conjuntos para criar também um novo objeto. Então, de cima é uma técnica, aqui é uma outra técnica que vocês vão utilizar de forma prática. Tá? Então, primitiva básica, quaisquer objetos construídos a partir de uma combinação de semi-espaços. Aquilo que eu falei, dos objetos. Né? O modelo é definido pela combinação primitiva de uma árvore usando operações booleanas. Isso aqui eu não vou falar não. Tá? Isso aqui tem a questão de algoritmo, que é verdadeiro e falso. Tá? Ou só isso aqui mesmo. Operação que desta figura vai gerar essa. Então temos aqui alguns exemplos, tá? De construções aqui, utilizando as técnicas do CSG. Aqui isso aqui é uma árvore de uma base de dados, de uma organização. Figuras primitivas, tá? Criadas a partir das técnicas que colocados aqui. Então, um exemplo, tem um cubo, esse cubo foi recortado, foi transformado num triângulo. Olha só. Mesma coisa aqui, cilindro, temos aqui um cone, então foi deformado, foi criando uma figura aqui, temos um bule. Tá? Então são as figuras que foram construídas a partir dessa técnica do CSG. Um exemplo aqui também temos outras figuras criadas. Observe, pessoal, que essas figuras aqui, já como estão começando, essa aqui é mais bem complexa que de um carro de combate.
Então já é uma junção aqui, uma criação, mistura de várias técnicas. Esse aqui também tivemos um círculo, né, uma esfera na construção desse aqui, como exemplo. Essa aqui é uma nave da Star Trek. Tá? Aqui já temos uma modelagem de uma casa, usando essas técnicas, né, CSG. Temos aqui também um satélite. Aqui do lado direito, eu tenho aqui apenas algumas comparações, tá, de técnicas utilizadas. Um exemplo aqui, esse meu primeiro aqui, eu tenho uma esfera que é construída por muitas faces. Então, eu posso falar que seria um low poly, onde eu peguei um triângulo, fiz um instanciamento aqui nele e gerei essa esfera aqui, só que é uma esfera quadrada. Tá? Uma esfera quadrada. Eu tenho essa outra técnica aqui, né, splines aqui, que ele já pegou, criou uma esfera mais definida. E a nossa técnica de CSG, utilizando raios, e tem uma esfera bastante definida. Tá? Então, mostrando como as técnicas estão sendo aplicadas. Prof, Diga. tem alguma diferença visual entre a esfera do CRG e do Splimer? CSG, Tem alguma diferença visual? cara, visual deve ter pouca. O que vai pesar, boa pergunta, né? O que vai pesar nesse caso, provavelmente, vai ser em termos de geometria. Eu vou dar um exemplo aqui. Lembra que eu falei sobre malha de polígonos, Uhum. né? Do pato? Sim, eu lembro. Então, olha só. Vocês vão ver uma técnica lá quando a gente estiver modelando, chamada de smooth. O que que é isso? Você pode pegar uma esfera, né, comparando aqueles dois ali, e criar uma esfera perfeita, utilizando bastante polígonos, bastante malha, né, nos raios. Só que se você utilizar dessa forma, ele vai ficar redondo, vai ficar bonito. Só que ele vai ficar muito pesado, muito difícil de renderizar, tá? Só que visualmente, beleza. A outra esfera, que eu vou colocar aqui, vou pegar aqui um exemplo desse aqui, o BREP, que é mais quadrada, essa esfera. Ele tem poucos polígonos, só que ele está quadrado. Aí tem essa técnica de esmufar, o que, que ele vai fazer? Ele vai transformar essa bola quadrada, até legal, bola quadrada, né? Ele vai transformar essa bola quadrada, ela bem redondinha, igual o que usa muita malha, com essa técnica de smooth, de suavizamento. Só que ele vai ter a aparência igual do anterior, só que em compensação, ele vai ficar muito mais leve geometricamente e a sua renderização e processamento da imagem vai ficar muito mais veloz. Entendeu? Acho que eu entendi. Vamos imaginar o seguinte, que esse primeiro aqui, eu coloquei uma roupa nele, uma malha, uma roupa, ele está cheio de arame, muito arame, e quanto mais arame tiver, mais pesado ele fica. Vai ficar bem redondinho. Ah, agora saquei. Né? Que eu falo malha, Agora saquei. isso é malha. O outro tem pouco arame. Então está quadrado. Só que a pessoa faz, ela coloca tipo, sei lá, uma borracha em cima para deixar bem redondinho. Uhum, E bem mais leve. Isso na parte saquei. de modelagem conta muito. Ah, então o que que diz aqui, né? Depende das primitivas, se existem muitas primitivas, pode ser bem grande. Okay. Gera modelos não válidos, não é ambíguo, é bem mais conciso que os demais, né? Mas as modelagens práticas tendem a crescer, ok. Uma modelagem por CSG pode ser bem complexa, dependendo do problema, isso é verdade, né?
Então, para cada modelagem, nós temos uma construção. Pode falar. Eu não sei se eu perdi, que eu cheguei um pouco atrasado. Esse conceito de modelos não válidos, como é isso? Os modelos não válidos? Tá. Quando falo modelos não válidos, são modelos não válidos geometricamente, matematicamente falando, para poder ser aplicado. Então, geram falhas na construção de alguns objetos. Tá? Então, quando estiver construindo um objeto dele, então, deixa eu fazer aqui de forma mais calma. Tá? Talvez eu dou uma passada aqui. Né? A precisão depende de primitivo. Primitivas são aquelas variáveis antes. Né? Se existirem muitas primitivas, a precisão pode ser bem grande. Então, isso quer dizer que quanto mais variáveis nós tivermos, que variáveis são essas? Essas variáveis são aquelas que eu falei sobre os vértices, né? Então imagina lá o x, y, z. Quanto mais pontos nós tivermos, né, a precisão vai ser bem maior. É claro que ele vai ficar muito mais bem pesado. Né? Quando podem gerar modelos não válidos, nessa questão aqui, pode ser difícil criar algum modelo que você vai ter uma certa aplicação na construção dele, matematicamente falando. Tá? Um exemplo aqui, vou dar igual eu falei da questão da esfera. Tá? Na esfera, quanto mais malha de polígono você tiver, lógico que vai ficar muito mais pesado. Mas isso aí pode não ter um efeito na questão de você criar um objeto para poder utilizar ele na prática, fazer um teste de física, para criar algo nesse sentido. Né? Você vai ter uma esfera, mas ele não vai ser tão válido porque vai estar faltando alguma variável, alguma coisa, vai estar tão complexo que vai ser, entre aspas, impossível de você criar algo que nós vamos poder abstrair para o mundo real. É tipo uma conta que não dá exato. É mais ou menos isso, Luiz. Isso? Isso. É uma conta que não dá exato. Você vai ter um objeto criado, só que para você poder criar ele assim, vamos imaginar que você quer pegar esse objeto da esfera e você quer imprimir ele em uma impressão 3D, no exemplo. Né? Talvez não vai dar uma precisão correta, que talvez a aplicação, software, ele não vai conseguir compreender totalmente essa esfera. Diferente de uma esfera que você... Sei, entendi. Diferente de uma esfera. Entendi. Entendeu, né? Se fosse um ovo, ser um ovo com um cabelo. Isso! Perfeito. Um ovo com cabelo. Você me deu um ótimo exemplo. Okay. Gostei dessa, viu? Okay. Modelo de construção de fronteiras aqui eu já falei. Pessoal, isso aqui é legal. Então observe rapidinho aqui, ó. Deixa eu voltar de novo. Nós estamos vendo técnicas para modelagem. Tá? Então eu falei aqui de justaposição. Tá? Voltando. Da justaposição, vimos uma técnica do modelo CSG. Depois do modelo CSG, travou. Depois do modelo CSG aqui, desce. Aí agora eu vou falar do modelo de varredura de sweep. Esse aqui é outro legal. Professor, vou usar esses bichos aqui, essas coisas horríveis, essas carniças? Vai. Não tem jeito. Modelagem por varredura sweep. Pessoal, os nomes são feios, mas relaxa, viu? Turma, vocês já conseguiram fazer um círculo? Utilizando barbante? Quem já fez isso aí? Eu já. Gabriel, já fez? Cláudio? Já sim. Você pega o barbante, você segura aqui na ponta, aí puxa o barbante e vai assim, para fazer o círculo, ficar perfeito? Com giz? Ótimo, perfeito. Então vocês já entenderam qual é a técnica aqui por varredura, sweep. Tá? Então a curva ele vai dar um nome de contorno ou geratriz que vai criar esse caminho. Então a partir dessa linha,
vocês vão poder gerar um objeto. São técnicas que nós usamos, como eu posso ver aqui, pronto, eu vou dar um exemplo excelente aqui, o Iago lembra. Iago, você lembra quando eu fiz uma taça naquela apresentação, utilizando o Blender? Eu lembro. Isso. Praticamente eu utilizei a técnica dessa questão de varredura aqui, modelo de varredura geratriz. Eu tinha um objeto de base e fui construindo outro. É como eu te peguei uma linha, eu fiz isso aqui que é o círculo. Tá? É uma varredura. Né? E juntamente com aquela varredura que eu fiz, eu usei essa técnica aqui também. Ó, varredura sweep. E eu utilizei aqui a varredura translacional, extrusão. Pessoal, vocês vão enjoar de ouvir falar isso. Tanto da varredura, né, do círculo, como da extrusão. Então tá aqui, a melhor coisa que tem vai ser isso aqui, ó. Tá? Pronto. Dá para ver essas imagens, né, gente? Sim, eu tô vendo ela. Ótimo. Então aqui, Tô vendo elas. a extrusão e a geratriz aqui. Observe que foi criada essa figura geométrica bidimensional, chapada aqui, e a partir dessa figura gerou outra, a partir desse processo, que é a extrusão. Eu peguei aqui e criei essa imagem. É até uma técnica que eu falo que vocês vão ter que conjugar com maior carinho esse verbo de extrusão, extrudar. Vocês vão fazer 24 horas na modelagem. Então, a partir desse aqui, eu criei esse objeto. Aqui, também, uma extrusão por escala. Criamos aqui uma pirâmide. Tá? E o legal aqui, turma, eu criei primeiro, eu fiz a extrusão, né? Um switch aqui, subi. Depois eu peguei a minha face aqui de cima, dos meus vértices, e alterei a escala dos meus vértices aqui para gerar esta pirâmide. Pessoal, estou falando grego? Não, Não. pra mim você não tá falando não. Não sei para os outros. Você deve estar falando japonês e ninguém tá entendendo uma sílaba. Pois é. Pode ser um russo. Tá tranquilo, professor. Entendeu, Gabriel? Entendi. E você, Luiz? Mais ou menos. Tá, então eu vou te explicar aqui. Pessoal, lembrou aqui. Vocês lembram como uma figura geométrica é montada? Lembra isso que eu falei? Que eu falei como imaginar que um quadrado. Lembro. O quadrado ele é formado pela face, que é a parte de cima, ok? Aqui. Vamos imaginar que isso aqui é um quadrado. Vamos imaginar. A parte de cima aqui é a face, tá? Essas linhas aqui são as nossas arestas. Essa pontinha aqui, o encontro, são os vértices. Aquela figura ali do quadrado, eu peguei ele aqui, eu fiz uma operação de extrudão, varredura, subi, aí ficou um cubo. Esse quadrado virou um cubo. Tá? A base dele, dessas pontinhas aqui, que são os vértices. Aqui tem uma posição matemática, vamos colocar aqui que é 10. Tá? Depois que eu subi isso aqui, essa posição aqui dos vértices aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um exemplo para número 1, para 0. Então eu peguei essa pontinha e eu juntei para cá, assim, ó. Juntei e formou aquela ponta aguda da minha pirâmide. Então, primeiro, eu fiz o processo de extrusão da varredura, subi, aí depois eu peguei e juntei os vértices montando a nossa pirâmide. Deu para entender, Luiz? Assim melhorou?
Sim, melhorou sim. Ah, tá ótimo. Pessoal, mais alguém na dúvida? Não? Ah, ah. Beleza. Então, isso aqui, como eu falei, tá? Modelo de contorno de geratriz, varredura de extrusão. Isso tudo que nós vamos usar lá, viu, gente? Então, vamos se acostumando. Varredura rotacional. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Pessoal, uma coisa que eu escuto muito na área de informática, muito, é que os alunos falam assim: ah, professor, é melhor na prática. Na prática a gente aprende. Na prática, pessoal, se vocês não dominar a questão teórica, usar como livro de cabeceira, na hora que estiver fazendo, cara, eu esqueci isso aqui, como é que é isso aqui mesmo? Esses apostilas, livros, tem que consultar mesmo, pegar e ler e aplicar e usar mesmo, tá? Usa livro de cabeceira. Não lembro de tal técnica, eu vou lá, vou ler, que vocês vão aprendendo, vão guardando, tá? Porque não tem como fazer já na parte prática, porque eu vou dar um exemplo aqui. Eu falo sobre o Word. Aí no Word fala para a pessoa, ó, aqui é a barra de ferramentas, aqui você formata, você negrita, mexe com mais, beleza. E eu falo, depois que eu explico, eu faço na prática e dou a apostila. Beleza. Aí chega para a pessoa, vai fazer um documento, eu falo, ó, eu quero que você faça para mim um ofício. Vai fazer para mim um ofício, vai fazer para mim um relatório. A pessoa, como é que faz isso? Não sei, eu já peguei a informação. Tem que pegar o conhecimento e aplicar agora. Tá? Você está de frente com a ferramenta, na prática é mais fácil, mas se você não pegar o conhecimento e aplicar, não vai ter um resultado válido. Pessoal, continua aqui, ó, varredura. Rotacional. Aqui, como eu tinha falado também, na questão de fazer o círculo. Tem até alguns vídeos no YouTube, as pessoas criando uma taça, usando essa figura aqui, ó. Observem que eu tenho um eixo Y. A partir do eixo Y, ele tem aqui uma linha, né, tem um segmento aqui de linhas, né, posso falar, dessas arestas aqui. E a partir dessas arestas aqui, ele vai fazer uma varredura rotacional. Essa varredura rotacional em torno do eixo Y. Ó, aula de matemática, né? Que coisa. Né? Essa varredura rotacional é uma forma de extrusão, tá? Um sweep aqui, que vai estar criando quem? A nossa taça. Então, essa taça aqui, esse tipo de taça, ele foi criado através do modelo de extrusão rotacional. Essa varredura aqui. Essa aqui já foi uma técnica diferente da que eu utilizei na apresentação. Então, temos aqui essa construção desse objeto. Professor, eu vou fazer isso? Vai! Vocês vão criar objetos a partir de uma linhazinha? Vão! Isso aí só é a migalha da migalha, pelo que eu tô vendo. É, Não, eu não tô querendo me gabar, é que eu acredito que através da sua experiência, professor, isso aí deve ser a migalha da migalha, só isso. nada, é tranquilo. Quando eu falo assim, porque são técnicas que quando vocês estiverem criando seus objetos, você vai buscar, assim, por exemplo, eu quero usar um cubo para me fazer uma piscina. Ótimo. Mas chegar no ponto que o seu cubo, você vai ver que falta alguma coisa para completar a piscina. Então eu vou pegar uma outra técnica e eu vou juntar esse cubo para poder melhorar minha piscina. Então, essa aqui. Né? A modelagem, ó, possessões transversais. Tá? Esse aqui é modelagem de possessões, né? Apesar de acho que deveria ser secções transversais. Isso aqui vai ser mais ou menos com quem falou aqui, a Daniela. Seria cortar o quadrado e formar dois triângulos. Eu posso falar que seria mais ou menos isso aqui, ó, essa técnica. Possessões transversais que eu vou cortar uma imagem para criar outra. Tá? Olha só, esse aqui diferente do outro lá, do CSG, com operação de conjuntos. Essa aqui, eu vou pegar minha imagem e vou cortar ela, para gerar um terceiro objeto, como a Daniela falou. De cortar um quadrado e formar um triângulo.
Então isso aqui é usado muito em processo de tomografia. Então torna-se um eixo, segmento de reta, né? Corta-se o sólido em fatias perpendiculares ao eixo. Eu escolho a posição, né? Então vai ser digitalizado o contorno de cada fatia, une-se as fatias com triângulos. Então aqui eu tenho a imagem, olha só. Aqui um exemplo, tá? Um exemplo de imagens fatiadas. Eu tenho essa imagem aqui, fatia 1, e a partir dessa imagem aqui, eu tenho outros fatiamentos aqui, ó. Eu gerei um triângulo que foi fatiei essa minha imagem, tá? Então essa técnica aqui, eu estou gerando um outro objeto a partir do fatiamento dele, tá? Eu vou estar separando. Professor, eu vou usar esta técnica também? Vai. Que vocês querem pegar um cubo e vocês querem remover um lado do cubo, querem cortar o cubo de algum jeito, vocês vão ter que fatiar. Né? Então, turma, estão vendo que são várias técnicas, a gente começar. Eu quero que vocês peguem essas técnicas e comecem a visualizar como é que vocês têm que aplicar, como vocês vão aplicar essas técnicas na construção dos seus objetos. Tá? Isso é uma coisa legal. Então, deixa eu ver aqui. Beleza. Pessoal, se eu não me engano aqui, eu acho que essa é a última parte de técnicas na questão de modelagem. Tá? Na questão de modelagem. Agora, olha só. Esse é o último aqui do fatiamento. Agora eu vou entrar em um outro conceito com vocês. Tá? Então, aqui vimos a questão das figuras geométricas, desses conceitos de varredura, vimos o modelo de abstração. Pessoal, por favor, pelo amor de Deus, com o maior carinho, por obséquio, peguem a apostila, leiam com o maior carinho e tentam fazer a abstração desse conhecimento. Tá? Como eu falei, 80%, melhor, 20% dessa parte teórica que até agora que nós vimos é aquela questão sobre a estrutura de dados que vocês não vão utilizar de forma direta, vão estar utilizando de forma indireta. Mas o restante vocês vão aplicar na construção dos seus objetos. Tá? Então, deixa eu fazer só uma rápida apanhada aqui. Tá? Como eu falei, nós vimos aqui questão de modelos, tipos de modelos, né, físicos, moleculares, matemáticos, geométricos, sólidos, né, níveis de abstração, falei sobre isso, físico, contínuo, representação, modelo de decomposição, que são modelos que são construídos a partir de um objeto, modelo de fronteira, de construção, a construção dos objetos de imagem, usando os tal dos voxels. Vimos aqui algumas vantagens, desvantagens, alguns... Estrutura de dados, né? Eu passei de forma rápida para vocês entenderem, que são usados na construção dos objetos. Aqui árvores binárias, como eu tinha falado, algumas características. Falei sobre modelo de fronteira, que são as ligações das faces, né? Faces, arestas e vértices. No nosso caso, o pato, né? Modelo de borda alada aqui, né? Que é estrutura de dados, como vimos a questão da bigorna. Modelos da construção de semi-espaço, que utiliza aqui a questão dos poliedros, né? Que são as faces, né? Falei a questão da criação de um triângulo, né? Que é uma menor figura primitiva de face, né? E vimos aqui também a questão do distanciamento, né? Distanciamento é que você pegar uma figura geométrica básica e você vai criar um outro objeto a partir dela, né? Vai dar uma qualidade, vai dar um significado. Vimos o nosso CSG que eu falei, operações com conjuntos, vão ter que trabalhar com isso. Dei alguns modelos aqui de figuras utilizando o CSG, comparações na qualidade. Vimos a questão das características, a questão do modelo de varredura, né, o sweep, e o translacional, processo de extrusão, criamos uma figura bidimensional, e a partir tem um processo de extrusão para criar esse objeto. Vimos a varredura rotacional,
para criar, no caso, o exemplo aqui que nós temos, essa taça aqui em si. A modelagem por seções, né? Acho que a palavra deveria ser secções de cortar. Transversais, né? Que a partir disso aqui eu vou criar uma outra figura. E agora também vou falar de um outro conceito que vocês vão ter que usar bastante. Falar um pouquinho sobre luz e sombra, tá? Uma das técnicas, né, pessoal, na modelagem é a questão da iluminação. Pessoal, como é que vocês conseguem definir? Como é que vocês conseguem definir que um objeto tem volume? Através da luz e sombra, que isso dá densidade, é, da, da textura, na verdade, pelo objeto que você está criando criando no computador, e aí você consegue Uhum, dar uma dimensão também. perfeito. Pessoal, é tão interessante e tão importante, até numa, com quem está vendo a questão de desenhos, né? Com os professores de desenho, isso é tão sério para a gente, não só vida do dia a dia, porque, um exemplo, se não existisse a luz, a gente não teria percepção dos objetos, não teria como, tá? Então, aqui, ó, luz e sombra, né? Que são elementos básicos na nossa tridimensionalidade. Então, aqui tem essa imagem aqui, né? Eu posso falar que seria uma imagem, se eu tirar aqui a luz e a sombra, vai virar um círculo. Mas com a luz aqui trabalhada, nós enxergamos o quê? Uma esfera. Uma esfera. Tá? Então a luz e a sombra, elas são responsáveis, né, para produzir o efeito de volume nos objetos. Tá? E não tem como a gente trabalhar na questão dos nossos desenhos, das modelagens, em qualquer parte de computação gráfica, de imagens, se faltar esses elementos. Tá? Eles são utilizados. Então aqui, como produzir o efeito de volume? Tá? Pessoal, o efeito de volume ele vai depender muito da incidência da nossa luz e da sombra. Dependendo como a luz ela vai ser projetada, ou é professor, mas luz é luz. Sim, luz é luz e sombra é sombra. Só tem um porém. Nós temos tipos de luz e nós temos tipos de sombra. Ué, tem isso também? Tem. Vocês vão enxergar uma parte mais escura da sombra, uma parte mais clara, vai clareando. Né? Então, vai depender o quê? Do volume da incidência da luz. Né? Então, como eu falei, sem luz não é possível perceber o volume do objeto. Aqui temos um exemplo bem legal. Tá? Então, temos dois desenhos. Esse objeto aqui, observe, né? Este desenho para esse aqui. Esse aqui conseguiu aplicar Um balão. um balão, né? Alguns chamam de bexiga, né? Aplicado bem a técnica da iluminação e da sombra. Então, por aqui, nós temos uma percepção do volume dessa bexiga aqui. Né? Pessoal, e aqui temos dois tipos de sombra. Tá? As sombras, né, próprias e a sombra projetada. A sombra projetada é a própria sombra do objeto. Vocês vão entender aqui agora. Ó. Que aqui eu não estou lendo, só estou mostrando. Vocês vão entender melhor aqui. Luz e sombra. Pode falar. Prof, deixa eu só te lembrar uma coisa. Você não disse que ia ter que sair mais ou menos às 9h30, por aí? Eu vou sim, obrigado. Porque você tinha uma consulta? Tenho. Uhum. Ô, Iago, obrigado, viu? Estou todo empolgado. Mas eu vou parar nessa partezinha aqui, tá? Aí, Tudo bem. mas eu estou na página aqui sobre a economia da página.
Nós estamos na página 16. Mas que é mais tranquilo, a gente vai trabalhar, tá? Relaxa aqui. Mas eu vou parar. Tá legal. Turma, então temos aqui a luz e sombra. Observem aqui que o nosso estudo, nós temos aqui o nosso cubo, e esse cubo, nós temos aqui a técnicas, o estudo da construção. Na parte de cima aqui desse sólido, essa parte plana aqui, nós temos a luz projetada. Tá? Na luz projetada, ele vai gerar o quê? Vai ter uma reflexão, né, do nosso objeto, para criar profundidade. Aqui um exemplo desse lado meu esquerdo aqui, eu tenho a meia sombra. Temos a meia sombra deste lado, né? A sombra própria do próprio objeto, que é do próprio objeto e tem a sombra dele, tá? Porque eu tenho a sombra do próprio cubo e tenho a sombra projetada. Esta sombra projetada é a sombra criada a partir da luz. Então a luz vai incidir em cima do objeto. Com uma luz em cima do objeto, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês já viram na questão de desenho, estudo sobre cores? Já. A gente já estudou isso no semestre passado. Sobre que o preto é a ausência de luz, o branco é a junção de todas as cores. Ótimo. Todo mundo lembra? Luiz, você estudou sobre isso? Sim, sim, estudei. Vou dizer que lembro, Me mas lembro eu me lembro que a gente estudou sobre as cores primárias e as secundárias. Pessoal, Esse é um assunto que eu admito que eu acho que eu posso ter dominado o semestre passado. pessoal, sabe por que eu estou falando isso? Porque ainda mais na nossa técnica aqui, é importante um exemplo aqui. Quando eu tenho uma luz branca, que eu projeto no cubo azul, o que acontece, pessoal? Me ajudem aí. Luz branca, luz azul. Isso. Eu estou projetando uma luz A junção delas. no cubo azul. Pessoal, o que ele vai fazer? Ele vai absorver Tá. todas as cores e vai refletir apenas o azul. Tá? Entendi. Ok, isso. Não pode esquecer, então, porque ele vai refletir aquela cor, ele vai absorver o restante, e aquela cor ele vai refletir, porque já tem aquela cor. Por que eu estou falando isso? Aqui. Uhum. Quando ocorre essa luz, ela está em cima, incidindo, eu tenho aqui a meia sombra, que é uma parte da luz incidindo aqui. Essa sombra própria é a própria sombra do objeto em si, é do próprio cubo. Tá? Esse reflexo aqui é um reflexo da parte da luz, tá? Refletindo o objeto. A sombra projetada é uma sombra criada a partir da luz. Então observe que eu tenho dois tipos de sombra aqui. Né? Eu tenho o meu meia sombra, que é bem claro, a sombra que é do objeto em partes, que é uma sombra criada a partir da luz, e essa sombra é do próprio objeto. Então a luz que está incidindo aqui em cima, ela vai ser refletida. Tá? Então, o reflexo, né, a luz que ela vai projetar aqui, ela vai ter esse reflexo. Então, quer ver, pessoal? Uma coisa que eu descobri que eu não sabia, tá, há alguns anos atrás, alguns anos assim, tem uns 2 anos, que todas as cores que nós temos aqui, que existem, elas têm uma frequência, uma onda sonora, como se fosse uma onda magnética. Vocês sabiam disso? Espera, o que que tem onda sonora e magnética que você falou? Todas as cores, elas têm uma frequência, como se fosse uma onda magnética. Entendi agora. Vou dar É que eu não tinha escutado direito. né? Não tem esses robôs que a robótica, uns robôs que saem andando? Como é que os robôs saem andando? Eles têm sensores. Esses sensores, eles conseguem captar a frequência das cores. Então cada cor tem uma frequência específica que existe no mundo real. Só é captado por isso aí. Por isso que os robôs conseguem ir em determinados locais na programação para configurar essas frequências. Isso é fascinante, esse negócio.
Então aqui é um exemplo, né? Essas frequências aqui para criar os nossos objetos. Então aqui, turma, eu acho que está bem explicado isso aqui para vocês, não tá? Temos a luz projetada, a luz sombra própria, que é do próprio objeto. Meia sombra está mais claro. A sombra projetada foi criada a partir da luz e o reflexo, que é uma parte da luz que refletiu em cima do objeto. Turma, tudo bem aqui, gente? Tranquilo? Tudo. Tá? Então, a Cláudio, Consuelo, Daniela, Gabriel, Iago. Pessoal, turma, Luiz. Foi tranquilo aqui, gente? Foi sim, foi bem claro. Foi, a explicação foi boa. Tá, obrigado. Pessoal, então assim, eu vou ter que dar um stop hoje na nossa aula, tá? Porque como eu até tenho uma consulta agora, tá? Mas essa partezinha aqui, eu ia até pedir para a gente ia até debater a respeito dos desenhos que eu pedi para vocês assistirem, tá? Mas isso aí eu vou deixar para a próxima aula, tá? Quem não assistiu o desenho, Eu assisti. bem legal, né? Aham, eu só não gostei daquele último, Ah, que era mais um steampunk. Não gostei, não. Eu achei a textura um pouco péssima e os traços um pouco horríveis. Só isso. Mas, tirando isso, né, a história foi boa. a ideia do desenho é aquilo mesmo, é para impactar daquele jeito. Agora, a da Lhama, cara, é muito divertido. Muito. O que eu achei mais legal foi o da garota, que pareceu que ela estava fazendo um papel de pastora de, de monstros que no final era como se fossem ovelhas com lãs feitas de nuvens, entende? Era como se fosse pastora. Verdade. Turma, então eu pedi o seguinte, tá? Quem não participa, não assistiu os vídeos, por favor, assistam os vídeos e participem no fórum, tá? Aí na próxima nós continuaremos, que eu quero ver se eu concluo logo essa parte teórica, a gente ficar livre e ficar só na parte prática, tá bom? Tá? Tá bom? Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento, alguma colocação, tá? Alguma coisa que podemos melhorar nossas aulas, tá? Pessoal, vocês têm que me falar, professor, tá legal, não tá legal, precisa melhorar nisso aqui, eu preciso de um retorno, tá? É assim que nós vamos evoluindo. E para mim tá tudo bem, tá todo mundo beleza. Agora tiver algo que vai ser melhorado, pode falar, ok? Eu vou interromper aqui agora a gravação. Não, eu não tenho nada.